eu fico me questionando o tempo inteiro se nós não estamos aqui criando uma cortina de fumaça, ou encontrando um jeitinho na legislação para conseguir ganhar algum tempo. Eu acho que essa legislação, por exemplo, se a pauta de fato for essa, ela não resolve. O que vai de fato resolver é a gente conseguir, enquanto legislativo, a sociedade em geral, os construtores que estão organizados, mobilizados e conscientes do que precisam, é garantir que o fluxo dos processos eles sejam melhor organizados. O fluxo esteja de maneira clara, que os processos andem no trâmite burocrático do município de uma maneira saudável, possível, que não seja a burocracia que atravando o desenvolvimento uma justificativa para a gente modificar uma legislação que eu acredito aqui que não é uma pauta mais ou apenas de governo ou oposição. Eu acho que essa pauta é uma pauta que interessa a todos os setores da sociedade. A nossa grande demanda é garantir que esse modelo de desenvolvimento daqui para frente, de uma vez por todas, seja saudável, sustentável, consciente, e isso se dá não fazendo uma emenda numa legislação para garantir um prazo a mais ou menos, porque aí sim, volto a dizer, a gente está criando uma cortina de fumaça e não resolve. A gente precisa discutir seriamente os fluxos dos processos, garantir que eles tramitem de maneira possível para Macaé se desenvolver, e para quem tem interesse em construir, que possa construir nos locais adequados, que não agridam a sociedade, que não agridam o ambiente. Então essa pauta, ela deixou, ou melhor, ela nunca foi uma pauta exclusiva de governo ou oposição, no meu entendimento. Ela é uma pauta de uma importância única para esse novo momento que Macaé quer viver, para esse novo desenvolvimento que nós queremos impor. É uma palavra muito ruim, mas que cabe muito bem aqui. Que a gente possa garantir, como eu disse nas últimas sessões, resgatando um primeiro hino do município de Macaé, que se for necessário pelo desenvolvimento do Brasil, Macaé morrerá pelo desenvolvimento do Brasil. Então que a gente saiba que nós não queremos isso. A nossa Princesinha do Atlântico já sofreu tanto. Essas regiões das orlas são regiões tão sofridas, tão agredidas durante tanto tempo. Esse é o momento de, quando o município, o governo traz um projeto de lei dessa importância, que reduz gabaritos, que possibilita a preservação das praias, dos ambientes que ainda garantem um lazer saudável, democrático para nós. Eu confesso que não é a orla da Praia do Pecado, a orla da Praia dos Cavaleiros, a orla da Praia Campista, que inviabilizariam ou não a construção civil. Eu não tenho certeza absoluta, vereadores, porque eu não tenho empreendimentos construídos, eu não sou, para ser sincero, nem casa própria eu tenho ainda. Eu moro numa casa cedida pelos meus pais. Então eu acredito que nós precisamos entender a grandeza desse momento que nós estamos discutindo e precisamos entender que é a grande hora de apontar esses novos marcos, e que o marco seja não por cortinas de fumaça, mas que seja pela seriedade de garantir que Macaé, por mais esses tempos que vêm, não se sacrifique tanto pelo desenvolvimento que nós estamos vendo que não é um desenvolvimento sustentável. Nós queremos que Macaé se desenvolva seriamente e com equilíbrio. Então, presidente, eu vou votar contrário à emenda e gostaria que a gente entendesse que essa não é uma pauta governo ou oposição. Muito obrigado. A natureza da matéria, concordo até com ela, mas o que foi conversado no gabinete do senhor prefeito foi justamente essa matéria que nós acabamos de... A pauta ela precisa ser debatida. Eu acho que a gente precisa considerar a intenção de se garantir, primeiro, uma realidade em que o sombreamento não seja um risco às praias, à preservação das praias e da própria Restinga. Não falo, nem como o vereador Igor falou, em laboratório.
mas eu também discuti muito isso com a sociedade, com diversos setores, com construtores, com movimentos ambientais, Luciano, com em especial, vou fazer menção à Associação de Moradores e o SOS Praia do Pecado, e de fato há uma preocupação enorme com aquela região. Há uma preocupação de todos nós, senão não estávamos aqui. Presidente, eu penso que a gente desde o início tem discutido o tamanho e a discussão de maneira fundamental que é o urbanismo da cidade e que nós não podemos tratar apenas alguns setores, que nós não podemos ter no entendimento de alguns uma discussão mais elitizada ou menos elitizada. Eu imagino que quando a gente discute orla, a gente precisa discutir aqueles locais em que garantem as mesmas especificidades, as mesmas características, as ilhas de calor que nós não queremos, o desmatamento ou a agressão às restingas que nós não queremos, vide aí lutas históricas de décadas, que é a luta pela preservação e a consolidação daquele espaço que é o Parque Natural da Restinga da Praia do Pecado. Por que não buscar aquelas regiões com mais, com identidades parecidas, como são as restingas, as remanescências de restingas no Barreto, lá no Lagomar, no entorno do Parque de Jurubatiba, que é um parque natural nacional, uma área de defesa permanente. E eu acredito que isso colabora para que o projeto do governo ele tenha não apenas esse entendimento de separar a cidade daqui para lá ou de lá para cá, mas que a gente possa também garantir ali os mesmos parâmetros, os mesmos critérios que a própria lei orgânica, elas já são áreas de interesse ambiental. Porém, é preciso também, na organização urbanística dos outros setores da cidade, que a gente adote então o que a lei está propondo. São os 50 metros que correspondem às orlas, são aquelas limitações de gabaritos, 12 metros para quem está de acordo com a legislação, 20 metros para quem está mais afastado. Então que a gente consiga ampliar essa discussão. Essa pauta foi uma pauta que também as pessoas, os movimentos que a gente conversou, apresentar. Então é uma matéria que nos coloca aí sim com o tamanho que Macaé espera. Então o que a gente quer apresentar é que a nossa emenda que propõe 15 metros em todo o bairro do Pecado seja colocada em apreciação dos colegas vereadores, seja colocada em votação, para que a gente possa apresentar uma proposta viável, sensata, equilibrada e dialogada, mas que nós possamos garantir a discussão e a votação da nossa emenda. Muito obrigado. Esse projeto do governo é um avanço e volto aqui a dizer que não é apenas um projeto que se discute governo ou oposição, a gente está discutindo a preservação. Então, se a gente começou, como eu falei no início, eu votaria integralmente no projeto do governo, que eu acho um avanço. Como a gente começou a apresentar emendas, eu acho que a gente avança mais. E não se pode mais falar aqui que ninguém tentou avançar esse projeto para que ele deixasse de ser um projeto dito elitista, que olhasse apenas para Cavaleiros, Pecado e Praia Campista, mas que ele também avançasse e fosse até o outro extremo da cidade, que precisa da atenção permanente também para preservar aqueles espaços que são belos, são espaços importantes para a nossa biodiversidade e para a nossa natureza. Então, é uma matéria que nos possibilita e possibilitou essa casa avançar essa discussão e dizer que nós também discutimos aquilo ali, aquele lado que aparentemente ninguém pensa, e que nós precisamos avançar nesse debate, que a gente reveja o Código de Urbanismo de maneira sólida, que a gente tenha mecanismo para preservar aquela região. Então a gente propôs essa discussão, não para jogar para a galera não, mas para fazer uma discussão importante que essa casa precisa fazer. O ideal era que aquelas regiões, essas regiões mais sensíveis, que merecem
do nosso cuidado, da nossa preservação, o ideal é que não se houvesse construções, casas, empreendimentos, que a natureza fosse intacta. O ideal é que o Mirante da Lagoa, por exemplo, que é um aterro, não existisse. O ideal é isso. Agora, a gente precisa garantir que os avanços aconteçam. E há uma demanda, aí sim, real, permanente, constante, da sociedade, para que a gente tenha um cuidado especial com aquela região ali, inclusive discutindo para além da orla da Rua da Praia e discutindo para dentro do bairro a redução dos gabaritos dos prédios. E nessa pauta, a gente acredita que não cabe transformar uma discussão meramente política. Ela é uma discussão de sociedade. Ela é uma discussão que perpassa bandeiras, perpassa governo ou oposição. E ela precisa ser possível, ela precisa ser dialogada, ela precisa ser construída com diversas mãos. Por isso eu, o vereador Guto e diversos outros vereadores tiveram o cuidado de conversar com inúmeros setores que têm discutido essa demanda aqui no município e chegamos nessa proposta de redução, reconhecendo aqui, no início do ano, eu recebi nas mãos dos representantes das associações de moradores uma reivindicação para que fosse baixado o gabarito para 10 metros naquele bairro. No bairro Vivendas da Lagoa, Moradas das Gases, que hoje é bairro Pecado. Visível é algo irreversível, mas que nós precisamos minimizar. É quase quando a gente discutiu ontem aqui a população em situação de rua e falou da questão da drogadição, é quase uma diminuição de danos, é quase uma redução de danos, mas que essa pauta ela seja de fato entendida como um avanço possível, um avanço construído no diálogo e que eu aguardo e espero que aquele espaço tão bonito, tão reivindicado, seja um espaço que possibilite de verdade, e aí eu faço um apelo aos moradores, aos movimentos que defendem toda aquela região, que seja um espaço que possibilite a cultura, que possibilite o lazer, que possibilite a praia, amplamente, para que a gente não tenha contra-argumentos nesse sentido. E eu tenho certeza que essa é a intenção. Se não pode ter sombra na praia, então não pode ter sombra na Restinga, porque o sol também ajuda ao desenvolvimento da Restinga, o sol também é bom para aquele ecossistema, e nós entendemos que seria possível nas ruas, nos terrenos, nos lotes que são limítrofes, que são vizinhos a esse parque natural, também se pudesse adotar o critério da orla. Então a proposta é que nas duas ruas, a rua Itaipu e a primeira rua dos Cavaleiros, que a gente adote a metragem dos 12 metros no gabarito. Então a nossa reivindicação ela é uma reivindicação que surge de quem sempre lutou, daqueles que sempre lutaram pela preservação, em especial da Restinga, que eu achei muito estranho quando a gente tratou a orla da Praia Campista à Praia do Pecado, à Lagoa de Iguacica. A gente não falou da Restinga que está ali no meio e que vive num conflito histórico, não só um conflito social, mas um conflito ambiental. Porque, repito, quando tentamos mexer, interferir naquela região, a própria natureza tratou de recolocá-la no seu próprio lugar e na sua própria posição. Então, presidente, a gente espera que a Casa entenda a importância de se dar mais um instrumento legal na luta pela consolidação e preservação da Restinga da Praia do Pecado. Muito obrigado.